Bom dia, bom dia. Ai, deixa eu me ajeitar aqui que hoje eu quero trazer muita coisa bonita para vocês. Olha, trouxe aqui o vasinho com essa rosa. Olha que rosa linda, essa rosa é do meu jardim. Então aqui boldo e rosa. Eu trouxe esses daqui pra gente conversar hoje. Nossa semana começa aqui no nosso programa Viver Melhor com Cris Coe, falando de fitoenergia, falando dessas energias do reino vegetal que nos cura, alivia, nos auxilia tanto no nosso dia a dia. Hoje o programa é para você que gosta de ervas, que se interessa ou que quer aprender mais sobre ervas e sobre todas as maravilhas que a gente pode usar desse reino vegetal. Eu trouxe aqui, olha, várias coisinhas lindas, a gente vai falar sobre isso, ervinhas secas, as nossas tinturas, não sei se dá para ver daí, olha, vamos ver aqui, tá bem escurinho, caldo escuro, é que esse aqui tá bem cheinho, então não dá para ver o líquido. Aqui a gente tem gengibre, olha quanta coisa legal que a gente vai falar hoje. Esse aqui é de que olha, esse aqui é saião, ó, não sei se dá pra ver aí o caldinho escorrendo, enfim. Isso aqui a gente vai falar essa semana todinha sobre tudo isso e muito mais. O que é legal da gente falar sobre ervas, né? E por que eu trouxe esse assunto? Porque é um conhecimento que é milenar, a gente usa as ervas para curar, nós usamos no nosso dia a dia, no chá, no banho. Eu lembro muito quando eu era criança, né? A minha avó usava a erva para tudo. Era do chazinho para dor de cabeça até os banhos, escaldar pé, compressa, tudo ela utilizava erva. E sabia usar em qualquer situação. Conhecia a erva para tudo. E eu fui percebendo que ao longo, né, do meu crescimento, isso foi se perdendo, né? De uns anos para cá, parece que a gente acordou para esse conhecimento e agora nós acordamos, né, esse despertar interno nosso com um conhecimento que vai além simplesmente daquele porque a minha avó fazia e usava isso, então eu também vou usar. Agora a gente traz um conhecimento baseado ali naquilo que a gente comprova, né? No que a ciência está comprovando, das energias, do mundo das energias e de como essas energias correspondem ao nosso corpo. Vamos entender então como é que funciona a energia da erva com o nosso corpo, entender fitoenergética e também falar um pouquinho da diferença de fitoenergética para fitoterapia, né? São duas práticas que usam todas as propriedades das ervas, mas as aplicações e a forma de uso é um pouco diferente, né? Vamos entender então o princípio da fitoterapia. O que é fitoterapia? Quando a gente vai numa farmácia de manipulação e a gente compra um medicamento que é fitoterápico, né? A fitoterapia é um conhecimento que estuda, que compreende, entende a propriedade do princípio ativo, né, da química daquela erva, daquela planta. Quando eu falar erva, entenda tudo que é vegetal, caule, flor, folha, né? Eu chamo tudo de erva, mas a gente sabe que tem determinadas plantas que a gente vai usar a raiz, outras plantas a gente vai usar a folha, outras plantas a gente usa o fruto, outras folhas a casca da árvore e assim por diante. Eu chamo tudo de erva, tá? Então vamos entender essa questão da fitoterapia. É quando a gente conhece a propriedade terapêutica a partir do princípio ativo daquela erva ou da parte daquela planta, né? A gente pega determinadas plantas cujo princípio ativo, aquilo que causa o bem-estar na pessoa, está na folha da árvore ou na folha do arbusto. Em outras plantas, o princípio ativo curador está na raiz,
ou seja, a composição atômica, a composição química daquela parte daquela planta em contato com o nosso corpo físico e os nossos corpos energéticos produz um efeito. Basicamente aí o princípio ativo, que é um princípio químico, entra em contato com o nosso corpo físico da matéria. Por isso que é tão usada a fitoterapia para todos os tipos de enfermidade física, tá? É um conhecimento vastíssimo, existem excelentes profissionais aqui no Brasil e no mundo, né? Mas aqui pertinho de nós que trabalham com o princípio da fitoterapia. E é um conhecimento que não é algo que a gente começa a estudar o chazinho para que é bom e entende, né? Vai muito além disso. E temos excelentes profissionais trabalhando com a fitoterapia. A área que eu escolhi estudar, me aprofundar e trabalhar é a fitoenergética. Né? Qual é o princípio da fitoenergética? É compreender qual é o padrão de energia da planta. E aí eu não estou falando do princípio atômico da planta, né? Composição química da planta. Eu estou falando do padrão vibracional, energético da planta. E quando a gente vai estudar a fitoenergética ou a fitoenergia, eu estou estudando a energia das plantas, tá? Se nós partimos do princípio que no universo, né, tudo é criação divina, e eu acredito nisso, né? Tudo é criação divina. E todas as criaturas existentes no universo, elas foram criadas com as mesmas energias divinas. Essas energias divinas amalgamadas, condensadas, né, foram dando origem a diversos tipos de vida, desde a ameba, né, aquela unicelular, até organismos ultra complexos como é o nosso organismo humano. Tá? Mas o princípio vital, o princípio de energia vital que sustenta desde a ameba até o ser humano é o mesmo padrão de energia vital, energia divina, né? Então, a gente, quando começa a estudar esses padrões de energia, nós compreendemos o quê? Que aquelas outras formas de vida, e aqui o meu foco de estudo são as plantas, todas as plantas existem dentro delas a condensação energética divina, que entra em consonância, né, ressonam, vibram da mesma forma que as energias que compõem, né, que sustentam os nossos corpos humanos, tanto o corpo físico quanto todos os outros corpos astrais, né, espiritual, corpo mental, corpo emocional, enfim, todos os corpos de energia. Então, se eu sei que o padrão energético das ervas tem a mesma formatação, o mesmo princípio de energia vital que o meu corpo físico e todos os corpos de energia, é aí que a gente começa a entender como é que, conhecendo a energia prioritária, né, mais forte de cada planta, eu posso usar para compensar uma falta de energia no meu corpo ou harmonizar um excesso de energia que eu tenho no meu corpo. Então, nós aprendemos a usar a energia das plantas para harmonizar as nossas energias, né? É ali, usando a lei do equilíbrio, da compensação, né? A gente consegue mudar, alterar os nossos padrões vibratórios
a partir do uso da energia dessas plantas, né? E isso ao longo do tempo se falava muito pouco, né? Então, quando a gente teve ali a partir, né, do século das luzes, a idade das luzes, século XVIII, que a gente tem uma ruptura da ciência com todos os outros conhecimentos que foram considerados heréticos, né, místicos e etc. Tudo que envolvia o mundo invisível, o mundo das energias, foi relegado a um subplano de conhecimento. E passou-se então a se fortalecer a ideia de só o que era correto e só o que era verdade era o mundo da matéria, era o mundo visível, aquele que a gente podia ver. E a ciência, quando foi, né, evoluindo, foi crescendo, a ciência com essa visão da matéria, sem olhar mais pelo mundo das energias, ela passa a estudar e a priorizar os conhecimentos físicos daquilo que se pode ver. Então, a primeira constatação da nossa ciência foi pelo princípio ativo da planta, que é o princípio químico, o que a fitoterapia já estuda há milênios, né? E tanto é que os nossos medicamentos alopáticos, a grande maioria deles, e a base das medicações, né, o princípio das medicações que a gente conhece hoje, a base é a fitoterapia, são as propriedades químicas naturais de cada erva, né? Tanto é que a gente conhece a mesma erva que cura, dependendo da dosagem, ela pode matar, porque o princípio ativo dela, em contato com o nosso organismo, produz uma reação química. Essa reação química é a que pode ocasionar descontrole. E então, a mesma erva que cura, numa proporção errada, também mata. Isso trata a fitoterapia e foi o foco de investigação do que a gente conhece como ciência, como medicina, hoje, né? E pelos conhecimentos farmacêuticos, de estudos de farmácia, dessa manipulação de medicamentos, né? Quando a gente retoma todos os conhecimentos do mundo invisível, se a gente olha para a tradição oriental, por exemplo, lá para a tradição da medicina tradicional chinesa, a tradição da medicina ayurvédica, né, com os hinduístas, quando a gente pega a tradição oriental japonesa de compreender a vida, a gente vê que todos esses conhecimentos milenares sobre medicina, eles não se dissociaram como aqui no Ocidente dissociou a ciência desse conceito de energia, de princípio vital. Então, muito do que a gente conhece hoje desse conceito de energia, lá no Oriente, nessas tradições, eles nunca deixaram de ter esse conceito. Então, a medicina passa a ser vista como algo natural, né? E o uso das ervas faz parte desta natureza humana de cuidar de si e de cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, né, da sua alma. Quando a gente começa aqui no Ocidente a visitar essas culturas orientais, os nossos cientistas começam a enveredar pelo caminho de conhecimento físico, atômico e energético. Hoje, o que a gente conhece aí pela física quântica, né? Hoje em dia, cada vez mais crescendo esse conhecimento, a física quântica vem trazendo para a gente teorias, hipóteses e testes, comprovações de que algo além da matéria influencia a nossa realidade física. Então, o olhar do observador, o olhar de alguém sobre algo pode provocar alteração nesse algo. Em síntese, gente, para aqui para o nosso trabalho com as ervas, o que é importante a gente saber?
Energia existe e é fato. Princípio vital energético existe e é fato, né? Não importa se eu acredito ou se eu não acredito, ele existe. Então, cada planta, cada erva, cada criatura da natureza, ela carrega em si um potencial energético. E esse potencial energético é o que nós usamos dentro da fitoenergética para nos aliviar, para nos curar, para nos limpar, para atuar positivamente conosco, né? Esse vai ser o nosso tema durante toda essa semana. O que a gente vai estudar, né? Nós vamos fazer um dia de estudos, aprofundando ervas de limpeza, de descarrego, ervas, sabe quando a gente diz por aí, nossa, tô sobrecarregada, me demandaram, fizeram um feitiço para mim. O que em síntese significa isso? Tem uma carga de energia negativa atuando na minha vida, atuando nos meus corpos, né? Existe aí alguém pensando mal de mim, fazendo fofoca sobre mim. Então é aquele ataque de energia negativa. E nós temos ervas específicas que o seu potencial energético é descarregador, eliminador dessas condensações energéticas negativas, né? Sabe quando às vezes a gente entra num ambiente que a gente sente assim aquele ambiente pesado, carregado, e que a gente diz assim, nossa, mas isso aqui, tô sentindo uma coisa ruim, uma angústia, tem alguma coisa que não tá legal nesse ambiente. É aquela energia que está pairando naquele local, naquele espaço. E aí a gente entra com os conhecimentos naturais da energia da planta e eu vou usar então ervas e plantas que vão me ajudar a limpar aquele ambiente, a tirar aquela energia carregada, pesada daquele ambiente, né? Quando a gente tem alguém doente em casa, a gente aqui sente aquela energia de cansaço, de estar cuidando daquela pessoa, a pessoa que não tá bem, se sente assim. Quem já pegou um gripão, daqueles gripão federal, né? Dor de cabeça, um peso no corpo, uma vontade de não fazer nada, né? Essa energia, esse padrão fica no local. Está impregnado nos nossos corpos, está impregnado na cama que a gente dorme, está impregnado no quarto, está impregnado na casa onde nós estamos. Então, a gente vai aprender aí o potencial energético de ervas que vão nos ajudar para isso, né? No outro dia da semana, eu tô dando spoiler da nossa semana, né? O nosso programa Viver Melhor vai ao ar diariamente das 15 às 16 horas, entre 13 e 4 da tarde. Especialmente hoje, nós estamos fazendo das 11 ao meio-dia, mas a partir de amanhã até sexta-feira, às 3 da tarde, né? No outro dia, eu vou trazer para vocês ervas que têm potencial de harmonização de relacionamentos, harmonização de propósito de vida, a harmonização do clima, da energia do ambiente. Sabe aquele ambiente que tem briga, que tem discussão, que toda hora alguém está implicando com alguém? Qual é o potencial de energia? Acalmadora, tranquilizadora, né? Energizadora, para a gente estar em harmonia, unidos em torno do mesmo propósito. A gente também vai aprender isso, né? Hoje eu já vou dar uma receitinha para você fazer em casa, né? Hoje eu trouxe aqui a rosa branca e o boldinho direto aqui do meu jardim, da minha casa, para ensinar para você uma receitinha de como usar essas duas ervas para trazer. E o que ela traz? O que a rosa branca e o boldo vai trabalhar para a gente, né? Vou falar também das ervas que têm potencial curador. Então, quando a gente está precisando de energia vital, reposição de energia vital, quando a gente está passando por um período de enfermidade ou com algumas enfermidades específicas
Eu vou falar um pouco sobre situações específicas de enfermidade, né? Focos inflamatórios, focos infecciosos, né? Quando a gente tem aquelas bursite, tendinite, sinusite, rinite, todas as ites, né? Todas essas ites compõem o mesmo padrão de energia, o mesmo padrão vibratório de focos de inflamação e infecção. Então, que tipos de ervas a gente pode trabalhar? Vou ensinar para vocês também a diferença da gente trabalhar com um banho, com um escaldapé. Tem pessoas, por exemplo, que não podem tomar banhos de ervas, né? Elas não podem se banhar com as ervas. Ou porque tem algum processo de enfermidade de pele que não pode passar nenhum tipo de erva, tem alguma ferida, alguma cicatriz, está se recuperando às vezes de alguma cirurgia, que não pode ter contato com a erva na pele ou o líquido, mesmo que seja diluído na pele. Então tem formas da gente tratar essas pessoas, né? Vamos falar um pouquinho de escaldapés, vamos falar de compressa, quando usar um, quando usar o outro, né? Vou ensinar para você, gente, isso aqui eu só ensino nos meus cursos. Nunca ensinei ao vivo, nunca ensinei em live, nem no meu canal, mas vou aqui ensinar para vocês na Rádio X40 a preparar essas nossas tinturas, que eu carinhosamente chamo de poção. Por que eu chamo de poção? Porque ele é um líquido que tem um princípio energético aqui dentro desse líquido e ele não é regulamentado pela ciência, né, oficial, pela farmácia, porque eu não vou ingerir, então não passa por controle de Anvisa, por exemplo. Isso faz com que esse conhecimento possa ser usado por você na sua casa e de uma forma muito segura, porque a gente vai evitar todos os tipos de contaminação. Dentro dos conteúdos e dentro do que eu estudo de fitoenergia, né, eu nunca indico para uma pessoa beber um chá, porque beber um chá é conhecimento de fitoterapia, eu preciso conhecer o princípio ativo da erva. Então, em fitoenergética, a gente atua com as ervas de uma forma muito segura e o potencial ampliado. Enquanto a fitoterapia, o foco principal é tratamento do corpo físico, a fitoenergética e tudo isso que a gente vai aprender essa semana, ela trata não só o físico, mas ela vai até a origem do problema, porque a origem das nossas enfermidades não está no físico. A origem das nossas enfermidades está nos nossos pensamentos, está nos nossos sentimentos, está no corpo da energia. E a energia da erva, ela é especialista em atuar no nosso corpo da energia e não apenas no físico. Então nós conseguimos respostas muito diretas e rápidas usando a erva certa, a planta certa, né? O que eu tenho visto como um consenso geral, tá? Tanto das pessoas com as quais eu converso sobre fitoenergética, quanto também das pessoas que chegam no meu consultório, né? Muitas pessoas assim, ai Cris, eu gosto de mexer com as ervas, faço banho de ervas para mim regularmente, eu gosto muito. Aí eu pergunto para a pessoa, tá? Quais são as ervas então que você usa para um banho assim de descarrego, quando eu preciso eliminar a energia negativa do meu corpo? Geralmente os banhos que eu faço, Cris, eu coloco manjericão, eu coloco alecrim, eu coloco hortelã, eu uso alfazema. Aí eu, né, fico pensando assim, mas essas ervas específicas, elas não têm princípios, né? Elas não têm potencial descarregador de energia densa. Ele não é um limpador de energia pesada. São ervas
harmonizadoras. São ervas limpadoras leve, leve. Eu vou dar um exemplo para você. Sabe aquela cozinha que tá encascurrada de gordura? Quando o nosso fogão tá lá com aquela craquinha na gradezinha, que a gente tem que ir lá e botar aquele detergente de limpeza pesada, desengordurante mesmo. Então, quando eu tô com uma energia muito densa, carregada, pesada, algo de ruim que foi mandado para mim, ou eu ando muito preocupada, nervosa e os meus próprios pensamentos estão me carregando de energia, de medo, de dúvida, de preocupação. No nosso momento atual que a gente está vivendo, mais ainda, né? A gente anda nervoso, preocupado, o que vai ser com amanhã, como é que vai ser depois dessa pandemia, quando que eu vou poder voltar a trabalhar normal, né? A gente se autocarrega de energia de baixa vibração, né? A gente fica pesado. E aí, quando eu tô precisando da limpeza pesada, por mais que eu faça o banho de manjericão, alecrim, alfazema e hortelã, esse banho ele não tem um potencial descarregador pesado. Ele vai atuar só ali na superfície. É quando a gente vai fazer a limpeza do fogão, passa aquele sprayzinho de limpezinha rápida e não tira o cascão. A gente só faz um brilhinho por cima, mas o grosso continua ali. Então, nessa semana eu vou ensinar para vocês a diferença de usar uma erva com um potencial energético de limpeza para deixar a gente limpa, zerada, e ervas que são aquelas que vão trazendo o potencial que a gente chama de equilibradoras e irradiadoras. Até porque tem situações na nossa vida que também, não é que eu preciso da limpeza extrema, mas eu preciso de outras coisas. Por exemplo, minha vida tá parada, Cris. Eu não consigo emprego, eu quero vender meu carro e não consigo, eu preciso encontrar outra casa para alugar, para morar, eu quero sair de onde eu tô, parece que nada se mexe, parece que nada se movimenta, parece que nada caminha para mim, tem alguma coisa. Aí geralmente quando as pessoas chegam aqui para mim já dizem assim, fizeram macumba para mim, não é possível, né? Porque nada na minha vida se movimenta, tá tudo parado. E aí a gente vai entender que existem ervas, existem plantas cujo potencial de energia é movimentar campo de energia, é agitar o campo de energia. Então, sabe aquele vendaval que passa antes, às vezes, de um temporal, e aquele vendaval vem, traz, agita as folhas, limpa o caminho, né? Aquele vendaval serve o quê? Para tirar todos os atrapalhos do caminho. Existem ervas que são movimentadoras por excelência. Elas pegam todas as energias que estão paradas, porque às vezes a gente não tem energia negativa conosco. Às vezes as energias que nós temos estão simplesmente estagnadas. E a gente precisa movimentar. Sabe quando a gente diz, essa pessoa aí precisa de um sacode. O que é esse sacode? É esse movimento de acorda para a vida. Às vezes a gente precisa de um sacode, tanto para a gente, nosso campo mental e emocional, mas às vezes a nossa vida também precisa de um sacode. Tem erva para isso. Tem erva cujo potencial energético é específico para isso. A gente também vai falar essa semana, eu vou trazer a receitinha para vocês, né? Então a ideia da gente trabalhar com a fita energética é essa, é compreender que cada planta, cada erva tem o seu potencial de energia. Esse potencial de energia entra em contato com os nossos campos, os nossos corpos energéticos e o nosso corpo físico, e ele vai proporcionar então
uma alteração de padrão vibratório, uma alteração de frequência, ajudando a gente a pensar melhor, ajudando a gente a sentir melhor e a tendo mais foco, mais ordenação, ajudando a gente a se sentir mais confiante para uma jornada, se sentir mais confiante para executar um projeto novo, para a gente ter tranquilidade mental e emocional, para ver a luz no fim do túnel, né? Para dizer assim, olha, eu acho que pode ter saída. Naqueles momentos em que a gente para na vida e diz assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? E a gente usa, então, esse padrão de energia para ir limpando, para ir clareando aqueles padrões de energia que estão conosco, para que a gente direcione a nossa vida para o caminho da nossa essência, para aquilo que a gente veio fazer, né? Então, esse é o principal do meu trabalho com a fitoenergética. Compreender e estudar as ervas para saber qual erva pode ser melhor aproveitada em cada situação que a pessoa vive. Então é muito comum, a pessoa vem aqui às vezes no consultório, né? A pessoa vem procurar um acompanhamento terapêutico, geralmente. E aí ela tá aqui, a gente conversa, tem as práticas terapêuticas que a gente utiliza, e chega no final do atendimento, às vezes eu pergunto para a pessoa, né? Você conhece a fitoenergética? Você já usou banho de ervas? Umas dizem que sim, outras dizem que não. E assim, você gostaria de usar? Sim. E aí a pessoa sai. Eu nem separei aqui um frasquinho, mas eu entrego para a pessoa um frasquinho, às vezes, com se é de alguma erva, se é de alguma dessas poções que eu já tenho pronta, eu entrego num frasquinho, a pessoa leva. Se não, eu ensino a pessoa a fazer. Olha, mistura essa erva e faz assim, assim, assado. Tudo isso que eu vou ensinar aqui para vocês essa semana, né? E aí nessas ervas tem ali a união daqueles potenciais de energia que a pessoa está precisando para seguir adiante, né? Na sua vida, naquele aspecto específico que ela veio trabalhar. É um apoio de energia divina, de energia vital, para que ela consiga se movimentar para o seu bem-estar, para ela viver melhor com a família dela, no meio em que ela vive, com todas as situações que ela esteja vivendo naquele momento, né? Mas vamos lá, vamos à nossa prática agora, né? Eu expliquei, falei um pouco do que é fitoenergética, do que a gente vai aprender a fazer durante essa semana. A semana, né, a partir de agora até sexta-feira, as nossas aulas vão ser muito práticas. Eu vou trazer aqui os elementos e vou mostrar para vocês como é que a gente prepara e como faz. Mas eu já queria começar isso hoje, né? Para não ficar tão chato o nosso momento, só a Cris falando, eu trouxe aqui essas duas, deixa eu colocar isso aqui pro cantinho. Eu mostrei só as poções, né? Aqui eu tenho um vidrinho com erva seca, ó. Quem entra aqui na minha sala de atendimento vai encontrar assim um armarinho no cantinho aqui da minha sala. Eu brinco, né, que o meu armarinho aqui é o meu beco diagonal. Quem assistiu Harry Potter vai saber, né? O meu beco diagonal é o meu armarinho aqui. A gente abre o armário, é erva de cima a baixo. Muitas ervas. Eu uso muito ervas secas e uso muito essas poções, né? Essas tinturas que a gente faz com a erva fresca. Por quê? Porque eu não tenho muito espaço de jardim. Então aqui na minha casa, onde é, né, o meu consultório, meu jardim é pequenininho, então eu não consigo cultivar muitas coisas. E isso também ajuda, eu gosto de falar isso porque às vezes a pessoa acha que para trabalhar com fitoenergia, que para trabalhar com ervas, eu só posso trabalhar com a erva fresca.
eu tenho que ter jardim, ou eu tenho que comprar, e aí fica caro, porque tudo que eu vou fazer eu tenho que comprar erva fresca. E não é verdade, porque o potencial de energia da erva, ela se mantém quando a erva seca. Então a erva seca não é erva morta, tá? Erva seca, ela tem uma coisa diferente da erva fresca, ela não contém água. Ela secou, então seus líquidos deixaram essa planta, mas o potencial de energia de uma erva seca, ele é o mesmo potencial da erva fresca. Então, para fazer isso aqui que eu vou mostrar para você agora e vou mostrar nas próximas semanas, a gente pode fazer com ervas secas, um banho, um escaldapé. Eu posso utilizar a erva seca. A diferença vai estar quando eu for preparar algumas coisas específicas, por exemplo, quando eu preparo uma poção desse tipo para fazer a tintura, o ideal é que a erva esteja fresca, porque ela ainda tem água. E aí, quando eu coloco essa erva dentro do frasco para fazer a tintura, essa água, esse líquido da erva fresca vai se misturando no componente de conserva que a gente usa, né? Então, o conservante dessa tintura vai se impregnar daquele líquido da erva fresca. Por isso que para fazer esses é legal a erva fresca, mas de resto pode usar erva seca sem problema nenhum, né? Às vezes a gente tem um jardim pequenininho, por exemplo, manjericão. Aqui eu tinha uma toceira, que, né, meu manjericão virou árvore. Até que cada pessoa que passa na rua arranca um galho, porque fica lindo, cheiroso, né? Eu tenho vizinhos aqui que tem restaurante, e aí o vizinho mesmo me falou: ai, Cris, passei lá na frente da tua casa, arranquei um galho para usar, porque era grande, era enorme. O que aconteceu? Com o passar do tempo, foi quebrando, todo mundo tira um pedaço, aquilo foi murchando, murchando, murchando. Aí sim, secou completamente, não nascia uma folha a mais. O que eu fiz? Peguei os galhos que sobraram e preparei esses galhos. Eu vou ver se eu trago essa semana para mostrar para vocês. Não esqueci de trazer hoje, nem ia falar sobre isso hoje, mas enfim. Eu peguei esses galhos secos do manjericão e fiz chumaço com eles para usar para fazer defumação. Então eu não vou usar nem em banho, nem escaldapé, nem em tintura. Eu uso o galho seco para fazer defumação. Olha que energia gostosa trazendo. Para quem gosta do churrasquinho, né? Gente, aqui no sul as pessoas são fãs do churrasquinho. Ou de carne ou de legumes, né? Para quem não come carne, mas a fazer o churrasco, usar a brasa, coloca um raminho desse na brasa, fica um defumado delícia, né? Muito gostoso. Vamos lá então para nossa dica de hoje. Eu me empolgo, começo a falar, tem que beber água. Hoje eu trouxe aqui rosa branca e boldo. Tá? Esse meu boldinho aqui tá com aquelas folhinhas bem miudinhas, mas você pode usar aquele boldo que tem as folhas grandes também, tá? Qual é o potencial energético do boldo e da rosa branca, né? Vou falar primeiro da rosa branca. A rosa branca, ela tem um potencial de energia de amorosidade, um potencial de energia de perdão, de calma, de tranquilidade, de conscientização. Tá? Então, o padrão da energia da rosa branca é sempre um padrão de tranquilidade, de harmonização em todos os nossos corpos sutis. Quando é que eu utilizo a pétala da rosa branca?
Aqui eu não vou usar o galho, eu não vou usar as folhas, é a pétala. A pétala da rosa branca, ela é delicada, né? Eu vou utilizá-la para todos esses padrões de energia, de amorosidade, de perdão, de consciência, de harmonização interior e nas minhas relações, né? Se a sua família está vivendo um momento de briga, de discussão, de irritação, um irmão implicando com o outro, né? Quem tem crianças em casa há muito tempo, muita energia junta, né? Sem poder sair, liberar. Rosa branca é excelente para isso, tá? A energia da rosa branca, ela é tão sutil que ela pode ser usada tranquilamente para bebês, para crianças muito pequenininhas, né? Fazer um banho de rosa branca, sabe o bebê quando tá enjoadinho, quando tem cólicas, quando fica nervoso, bebê que chora muito, né? Que se angustia muito por N motivos, né? É claro que sempre vocês vão descartar qualquer necessidade médica, né? Então aqui a gente não substitui o tratamento médico do corpo físico, mas a gente complementa com um padrão de energia que vai ajudar a harmonizar os excessos, a harmonizar o excesso de energia ou a falta de energia. A gente vai harmonizar tudo o que precisa ser harmonizado. Sabe, para aquelas pessoas, para aquelas crianças, adolescentes que são rancorosos, vingativos, né? E criança, cada vez mais a gente tem visto, né? Crianças que têm uma raiva, às vezes, de um coleguinha, que tem um ímpeto de agressividade, a gente pode harmonizar com a rosa branca. E a rosa branca não vai agredir o corpo de energia daquela criança, por exemplo, né? Que é mais sutil naturalmente. Então a rosa branca vai ser excelente para trabalhar estas questões, tá? O boldo, vamos falar do boldo. O boldo, ela é uma erva conscientizadora, de padrão sutil. Tanto o boldo quanto a rosa branca estão ligados ao nosso chakra coronário, tá? Existem alguns rituais que se faz com a folha do boldo, principalmente aquela folha do boldo grandona, colocadas nos nossos diretamente. Pega uma folha daquela de boldo grandona e cobre aquela folha, bota na nossa cabeça, né? Então, para aliviar a dor de cabeça, para expandir o nosso campo mental, para harmonizar campo mental e mediúnico, pessoa que vê coisas, fico vendo vultos dentro da minha casa, não sei o que é, né? Fico escutando coisa por aí, então eu não sei o que é. Então, harmonizadora do campo mediúnico. O boldo ajuda a gente a trabalhar com mais consciência todo o nosso campo de intuição, sabe? A gente às vezes tem algumas intuições e que a gente deixa pra lá. Coisa da minha cabeça, bobagem. E quando a gente trabalha com a energia do boldo, ela vai nos ajudando a compreender melhor as coisas, a compreender este campo intuitivo e a harmonizar esse campo intuitivo e mediúnico desordenado. Para quem fica muito preocupado, a cabeça funcionando, né? E não vê saída para as coisas, não acredita mais na vida, acho que a humanidade não tem mais jeito, que trabalha o nosso campo de crenças, né? O nosso campo da fé, o nosso campo do acreditar. Então, o boldo, ele trabalha muito essa energia do acreditar. Acreditar em mim, acreditar na vida, acreditar nas pessoas, acreditar que o nosso país vai melhorar. Então, todo esse campo de fé, de acreditar, e aqui não é só a fé religiosa, né? É a fé na vida.
é a fé de que eu vou encontrar um novo caminho, é a fé de que eu vou dar a volta por cima, é a fé de que a minha família vai voltar a ser unida novamente. Esse é o campo do acreditar que o boldo trabalha, né? Então, o boldo vai trabalhar muito. E quando eu junto o boldo com essas ações de acreditar, de fé, de equilíbrio e fortalecimento de campo mental, mediúnico, intuitivo, né? Trabalhando aqui o nosso chácara coronário, o nosso chácara frontal, né? À frente e atrás. Quando eu junto a propriedade do boldo com a propriedade da rosa branca, de amorosidade, de afetividade, de perdão, né? Então, aprender a me perdoar. Quantos de nós passamos, às vezes, uma vida inteira nos culpando por coisas que eu já fiz? Me culpando por algo que eu fiz no passado ou por algo que eu não fiz. Então eu me culpo por aquilo que eu disse, eu me culpo por aquele acordo que eu fiz, eu me culpo por aquilo que eu não fiz e deveria ter feito. Quantos de nós nos passamos, às vezes, uma vida inteira sem nos perdoar? A rosa branca vai ajudar a gente nesse sentido, né? E a perdoar o outro também. Quantos de nós também não passamos uma vida inteira? Ah, mas aquele fulano lá me fez isso. Ah, mas foi ela que me fez aquilo. Quem tem que me pedir perdão é ela. E a gente fica ali, né, resistente e criando e fortalecendo aquela energia ruim na nossa vida. Com o tempo, gente fica doente, com o tempo dá problema na pressão sanguínea, com o tempo dá problema no coração, com o tempo, todas essas raivas, rancores e mágoas, né, vão acumulando no fígado, nos rins, né? Vai acumulando no estômago, pessoas que têm gastrite, que tem, né, não desce e tá sempre engolindo em seco, né? Então começa a ter problemas de gástrico, né? Enfim, tudo vai gerando um campo de energia que somatiza no nosso corpo. Isso é fato, isso não é misticismo, isso não é esoterismo, isso é fato. A ciência hoje já comprova isso e os médicos já dizem isso. Tanto é que muitos médicos, quando a gente vai lá, a gente faz exame e o médico diz que a gente não tem nada, muitos médicos hoje já estão encaminhando, olha, vá para um psicólogo, vá fazer uma terapia natural, que isso é coisa da tua cabeça. Só que a gente para pensar, não é só da cabeça, é da cabeça, é do coração, é do corpo energético. Então são padrões de energia mental de pensamentos e padrões de energia emocional que estão desarmonizados. Então perdoa, segue adiante, mais livre, mais leve. A rosa branca e o boldo vão ajudar a gente a entrar nessa sintonia e nesse padrão. Pois muito bem, para a gente terminar o nosso programa sabendo como usar esses dois, né? Vou ensinar você a fazer aqui um banho com essas duas ervas. Aqui eu tenho fresca, né? O boldo e a rosa branca, mas você pode ter ela seca. Eu posso ter o boldo seco e a rosa branca seca. Boldo pega em qualquer lugar, né, gente? Cresce que nem mato, então é até fácil de encontrar verdinho. E a rosa branca a gente também compra muito fácil em qualquer floricultura, se a gente não tiver em casa. De qualquer forma, pode ser seco. Como eu faço, né? Eu fervo água, eu posso usar aí 1 litro de água fervida, deixa ela ferver, quando ela ferver desliga a água, coloca as folhinhas e com esses galinhos finos, pode colocar junto do boldo. Qual a quantidade? Pega um chumaço assim, né? Um pouquinho assim nas mãos, pega uma mão, coloca ali de boldo e coloca a água em cima, a água quente, aquela água que a gente desligou. Não ferve tudo junto, tá? Pega a água, coloca sobre o boldo numa outra bacia, numa outra tigela. Abafa e deixa amornar naturalmente essa água, né? Aquela água fervente vai
o boldo vai eliminando ali as suas propriedades energéticas naquela água. E a água fica impregnada da energia do boldo, do padrão energético do boldo. A água é um dos elementos que mais transportam energia. Tanto é que as nossas medicações, os florais, por exemplo. O que é um floral? É o transporte do potencial energético das ervas para a água. E quando eu pingo aquela gotinha na minha boca, eu estou me carregando da propriedade vibracional daquela planta, que foi feito aquele floral, né? Então, é um trabalho floral, é um trabalho fitoenergético por excelência. A gente às vezes toma floral nem sabe, né? Então, quando a gente faz o banho é a mesma coisa, a gente está carregando aquela água da propriedade, da potência de energia da erva, tá? Aquele boldo com água quente amornou, né? A gente coloca a mão e tá ali morninho, não tá quente, não tá fervendo. Aí eu coloco a pétala da rosa, tá? Porque eu quero a energia da rosa, mas eu não quero a energia da rosa queimada, vamos dizer assim, né? Eu quero a sutileza, essa energia sutil, esse padrão sutil da pétala da rosa. Então eu espero essa água ficar morninha e coloco aquelas pétalas da rosa, misturo ali naquela água e deixo abafar mais um tempo, né? Quanto tempo? Deixa ali pelo menos uns 15 minutos, né? Aquela energia atuando. Quando eu faço um banho, que eu tenho tempo, eu faço o que? Eu faço um dia antes, para tomar no dia seguinte. Aquele dia tá ali sendo trabalhado, né? Aquela energia. Mas você pode fazer aí 15 minutinhos é o suficiente, já fica aquela energia para ser usada. O que você faz depois? Você vai coar este líquido, né? Pega, separa a pétala, separa o boldo e fica só com a água. Essa água que tem ali, ela tá hiper ali energizada, né? Você coloca numa outra bacia maior, num outro balde que você vai completar com água, porque a gente vai usar no banho, né? A gente vai tomar banho, então não pode ser 1 litro de água. 1 litro de água não molha nem o rosto, né? Quem tem cabelão, pelo cabelo escorre, o corpo nem sente a energia. Então você vai pegar e encher com mais água e depois do seu banho higiênico normal, você vai segurar essa bacia, vai segurar esse balde, né? Vai mentalizar, né? Eleva seus pensamentos a Deus, eleva o pensamento ao Divino Criador, eleva o pensamento ao universo, não importa a quem você pede. A ideia aqui é a gente entrar em sintonia mental com um nível superior de energia. Então eu entrei num padrão de energia superior e eu estou ali pedindo, clamando que essas ervas, que esse banho de ervas, né, possa passar em todos os meus corpos, limpando, descarregando, purificando, trazendo para mim a calma mental, a calma emocional, me ensinando a perdoar, perdoar a mim, perdoar aos outros, me dando orientação de como seguir a minha vida de uma forma mais harmoniosa, mais constante, mais feliz. E faça ali, deposite nessa água, com aquele padrão energético das ervas, toda a sua intenção, a energia, né? Eu gosto muito de dar o exemplo. Hoje em dia a gente tem equipamento eletrônico que capta a energia de pensamento das pessoas e traduz isso em palavras, né? Um chipzinho que é acoplado aqui na nuca, na nuca, né, ou na têmpora, e esse chip, alguns usam até implantes, pessoas que têm paralisias graves, que não se movimentam e não falam, esse chipzinho capta os impulsos elétricos do cérebro, das conexões neurais,
Então, tudo que nós pensamos produz energia. Essas faíscas das sinapses neuronais é energia pura. Então, esse chipzinho capta a energia e decodifica e transforma numa escrita ou numa imagem, né? A tecnologia já faz isso hoje. Mas por que eu estou dizendo isso agora? É para a gente entender que tudo, absolutamente tudo que nós produzimos em pensamento produz campo energético. Eletricidade produz um campo elétrico, um impulso elétrico que ele se externaliza. Então, pense em tudo aquilo que você quer e deposite, né? Não é só pensar e ficar guardando, é pensar e depositar naquela água com todo aquele padrão vibratório da energia da planta que já está ali. E aí você vai jogar essa água, né? Pela cabeça, né? Trabalhando o nosso campo mental, deixa ela escorrer por todo o seu corpo, pega essa água, passa nos braços, passe debaixo dos braços, limpe, lave bem as suas mãos, passa no corpo na frente, atrás, no meio das pernas, né, por dentro das coxas, nas nádegas, atrás dos joelhos, atrás das orelhas, embaixo dos pés, né? Então, na planta dos pés, passe aquela água, na planta dos pés, onde nós temos chakras que nos aterram, né? Que enviam as energias negativas que nós acumulamos para a terra. Às vezes aquele chakra está bloqueado, então limpe por baixo da sola dos pés e deixa aquela água agir no seu corpo, tá? Cris, precisa deixar o corpo secar natural? Não. Propriedade energética já entrou em contato com você. Então você sai ali, pode se secar, pode vestir sua roupa naturalmente. Uma dúvida às vezes que, né, me perguntam muito, Cris, mas pode tomar banho na cabeça? Pode botar banho de ervas na cabeça? E eu respondo, se você não for de uma religião que proíba, que diz não pode tomar banho de ervas na cabeça, você não tome, né? Mas se você não é, integrante, se você não faz parte de um culto religioso ou de uma religião que proíba isso, tome banho de ervas na cabeça. Aqui o nosso campo mental é onde estão concentrados aí 90% dos nossos problemas, né? Dificuldade para dormir, insônia, enxaqueca, preocupação, estresse, raiva, medo, tudo passa pelos nossos pensamentos. Então, o local onde a gente mais precisa energizar, limpar e harmonizar tá aqui, ó. Essa energia que fica pairando aqui. Então, sim, se você não faz parte de uma religião que não permita colocar ervas na sua cabeça, use e abuse dos banhos, né? Qual a periodicidade? A sua necessidade. Se você quer trabalhar esses campos que eu falei aqui, tem alguma situação que está te atrapalhando, toma esse banho 3 dias seguidos, 7 dias seguidos, todos os dias. Quando você começar a se sentir um pouco melhor, intercala um dia sim, um dia não, tá? Se for assim, eu quero só para me sentir bem, me sentir mais leve, eu quero só para fazer ali a manutenção do dia a dia, só para eu continuar bem, faz uma vez por semana. Uma vez por semana tá de bom tamanho, uma vez a cada 15 dias, e conforme você sentir a necessidade, né? Se tiver precisando muito, faz todos os dias, a semana inteira, e depois vai espaçando, até ficar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Você vai sentir a diferença, né? É testado e aprovado, faz a diferença. E é um processo tão natural, não tem catarse, não tem sofrimento, é um processo tão natural que para muitas pessoas passa batido. E a pessoa às vezes chega para mim e diz assim, Cris, mas sabe como é que é? Eu mudei meu padrão de pensamento, né? Não, acho que não foi a erva. E aí eu pergunto para a pessoa, mas e por que você acha que conseguiu mudar o padrão de pensamento?
porque a ação da fitoenergia, ela é natural, ela não precisa ser sofrida, ela não precisa dar choque, ela age naturalmente no nosso íntimo, nos nossos corpos internos de energia, tá? Então esse foi o nosso programa Viver Melhor de hoje. Eu espero você amanhã às 15 horas aqui na Rádio X40, nossa página do Facebook, nosso programa diário, e essa semana falando de fitoenergia, dessa energia do reino vegetal que nos cura, nos harmoniza, que tanto nos ajuda. Eu espero você amanhã, então, às 15 horas. E, claro, curte, dá o seu joinha aí, compartilhe o nosso vídeo para todos aqueles seus conhecidos, seus amigos também poderem usar desses conhecimentos para viver melhor. Então, um grande beijo e até amanhã.